Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Armando. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco do software Coco. Então, para a gente aprender a mexer um pouco nele, a gente vai começar vendo o seguinte exemplo. Eu quero determinar qual que é a temperatura que a água ferveria nessas pressões aqui. Então, um exemplo bem simples, mas só para a gente conseguir começar a mexer no programa. Então, para abrir o programa, vou lá no menu Iniciar, vou procurar aqui pelo Coco. Tem aqui a pasta. Se o seu Windows for 32 bits, ele vai estar aqui como esse COF. Agora, se ele for 64 bits, ele é esse COF 64. Então, no meu caso, eu tenho um Windows 64 bits, eu vou abrir esse daqui. Então, esse daqui é o software. E se a gente for ver, ele tem uma cara parecida com a maioria dos simuladores de processo. Então você tem uma aba aqui, uma parte aqui na esquerda onde você vai configurar a simulação. E aqui a parte onde você vai montar o fluxograma do seu processo. Se eu der um zoom aqui no menu para a gente ver melhor, é aqui que a gente vai fazer a configuração da simulação. Então, para configurar, eu posso clicar aqui em Settings ou aqui também em Configure Flowsheet. Quando eu clico ali no Settings, ele vai aparecer aqui a janela de configuração. Então, a primeira parte, eu vou selecionar o Proper Package. O que eu vou especificar aqui no Proper Package? Eu vou escolher um pacote, e dentro desse pacote eu vou carregar informações sobre os fluidos que vão estar presentes na minha simulação. Para a nossa simulação, a gente vai precisar da água. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a água e usar diferentes modelos termodinâmicos. Então, se eu selecionar aqui a água, colocar select, ele vai criar um property package para água. E aí ele está perguntando, quer que eu adicione esse pacote como uma corrente padrão? Então eu vou pôr sim. Se eu selecionar aqui o water, ele vai aparecer aqui, eu estou usando o pacote aqui da Associação Internacional de Propriedades de Água e Vapor. São as tabelas de vapor do ano de 97. Mas eu também quero avaliar outros modelos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou adicionar mais um modelo. Vou escolher aqui o pacote TEA. E dentro do TEA, ele vai dar algumas opções. Então, por exemplo, eu vou pegar esse pacote aqui, que é um pacote que contém água e N-butanol, e ele usa o modelo Uniquac para prever as propriedades. Esse é o modelo termodinâmico que ele vai usar nesse caso. Então, eu também vou colocar ele. Ele tem aqui, então, a água, o butanol de componentes. Vou dar um OK. E aí ele pergunta, como você tem mais de um modelo termodinâmico nessa simulação, eu preciso da mesma referência para poder comparar os cálculos. Então, ele pergunta se ele pode adicionar essa referência. Então, eu vou pôr que sim. Ele vai criar um novo pacote. Então, eu vou pôr que sim. E aí, ele redirecionou aqui para o pacote. Então, eu tenho aqui já os dois pacotes. Eu tenho o Uniquac e tenho o padrão. Vou aproveitar aqui para renomear o padrão aqui, só para a gente saber que eu vou pôr o nome do modelo termodinâmico, que é IAPWS. Vou dar um OK. E agora ele tem aqui os dois modelos que a gente adicionou. Vou voltar ainda aqui para o Property Package. Aí eu vou adicionar uma terceira opção. Eu vou querer calcular a água usando o modelo de Peng-Hobson. Então, eu vou adicionar. Vou escolher aqui o TEA mesmo. Só que aí eu vou criar um novo. E aí ele vai abrir aqui uma janela de definição. Qual que é o nome? Bom, eu vou colocar aqui água Peng-Hobson. Descrição, vamos repetir aqui, água Peng-Hobson. E aí eu vou escolher os componentes que vão fazer partes desse Property Package. Vou adicionar aqui a água. Então vou digitar aqui water. Vou adicionar a água. Vou dar OK. Então eu tenho aqui, falta só escolher o modelo. No nosso caso, Peng-Hobson. Então eu vou dar um OK. E ele criou aqui a água. OK. Quer que eu crie esse pacote? Sim. Então está aqui o pacote que a gente tem. E aí eu vou voltar aqui só no Property Package só para ver. Então a gente vai ter um modelo com IAPWS, um modelo com Uniquac e um modelo com Peng-Hobson. Se eu quiser verificar qual modelo termodinâmico está sendo utilizado nesses Property Package, se eu der dois cliques, por exemplo, no Water N-butanol, ele vai abrir essa janela de configuração. Nela eu consigo ver os componentes que fazem parte.
tem aqui o nome, a descrição. Aqui ele tem o modelo que está sendo utilizado. A princípio ele está como custom, ou seja, ele está customizado. Eu poderia mudar aqui se eu quisesse utilizar outro modelo termodinâmico. Ou eu posso vir aqui em Configure Property Calculations. E aí aqui eu consigo ver como é feito os cálculos usando esse modelo termodinâmico. Então, como é um modelo de atividade, ele separa fase líquido e vapor. A fase vapor está resolvendo como gás ideal. Poderia, dando um clique aqui, mudar, falar, eu quero utilizar uma equação de estado. E aqui no líquido ele está utilizando o Uniquark. Poderia usar outro modelo aqui, MRTL, Wilson, ou outro modelo de atividade qualquer. A princípio, vamos deixar do jeito que está. Então, vou cancelar aqui. Ele está falando que eu quero cancelar. Ok. Aqui a gente já terminou, então, de configurar a nossa simulação. Vamos entrar, então, para o fluxograma. Então, eu só vou fechar aqui. E eu já posso começar a trabalhar nessa parte aqui. Nesse primeiro momento, a gente só quer calcular a temperatura de ebulição. Então, para isso, eu vou colocar aqui correntes de massa no meu fluxograma. Para inserir uma corrente nesse fluxograma, eu só venho aqui nesse ícone aqui, ó, Insert Stream. E aí, como eu sei qual modelo termodinâmico ele vai usar para essa corrente? Bom, eu tenho aqui a especificação. Eu tenho os 3 modelos, os 3 property packages, e eu escolho qual deles eu vou usar para essa corrente específica. Então, se eu escolher o IA-PWS, eu venho aqui, clico na corrente e adiciono uma corrente. Dou um clique para começar e um clique para fechar. Se eu parar aqui o mouse em cima, eu vejo aqui o tipo da corrente, é o IA-PWS, é o nome do modelo que a gente deu. Então, só para a gente ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar esse nome na corrente. Se eu der 2 cliques no nome, eu vou poder renomear essa corrente. Pronto. Agora, eu vou colocar mais uma corrente, só que agora eu vou escolher o modelo Uniquark. E aí, eu vou colocar uma outra corrente aqui embaixo. De novo, vou renomear e vou falar que ela é Uniquark para a gente saber. Por fim, vamos criar uma terceira corrente, só que agora a gente vai criar a corrente usando o Peng-Hobson. Então, eu vou vir aqui, vou colocar. Se você percebeu, de propósito, eu não mudei aqui para Peng-Hobson. Então, se eu olhar aqui, eu tenho o Uniquark. Então, mesmo que eu já tenha criado essa corrente, eu ainda posso mudar isso daqui, clicando com o botão direito, escolhendo Stream Type, e aí eu venho aqui e vou escolher o Peng-Hobson. Então, se eu venho aqui parar em cima dessa corrente, Type Water Peng-Hobson. Vou renomear essa corrente dando 2 cliques aqui no nome. Eu vou pôr Peng-Hobson. Pronto. Então, a gente tem aqui no nosso fluxograma 3 correntes. As 3, a princípio, só vão ter água e eu quero calcular qual é a temperatura de ebulição em 3 condições de pressões diferentes. Para configurar a corrente, basta eu dar 2 cliques em cima da corrente. Isso vai abrir a janela de configuração e ele também vai criar aqui uma janela onde eu posso entrar nessa corrente. Se eu observar aqui, eu tenho as propriedades dessa corrente, pressão, temperatura, fração molar de água. No caso, como só tem a possibilidade de ter água nesse pacote IA-PWS, ele já colocou aqui como 1, porque só pode ter água. Se eu tivesse mais de um componente, ele teria que especificar pelo menos uma das frações. Eu posso pôr a vazão também. No primeiro passo, como a gente quer calcular a temperatura que a água ferve na pressão atmosférica, a primeira coisa que eu vou mudar é as unidades. Para mudar as unidades, basta dar um clique na unidade. Ele vai abrir esse campo, vai ficar azulzinho aqui. Eu dou um segundo clique e eu posso escolher aqui entre as unidades que eu quero. Então, já tem várias unidades aqui: ATM, bar, manométrico, milímetros de mercúrio e por aí vai. Então, eu vou selecionar, por exemplo, ATM. Também vou aproveitar para mudar aqui a temperatura. Eu quero a temperatura em graus Celsius. Então, vou dar um clique, outro clique, Celsius. Pronto. Agora que eu já configurei as unidades que eu tenho interesse, eu vou colocar então agora os valores. Então, eu quero saber a temperatura que a água ferve a 1 atmosfera. Agora vem a seguinte pergunta: se eu quero saber quando a água ferve, qual outra propriedade termodinâmica eu conheço? Bom, na verdade o que eu conheço vai ser que eu tenho a água saturada.
Como é uma substância pura, tanto faz se é líquido ou vapor saturado, uma vez que a temperatura vai ser constante ao longo de toda mudança de fase. Mas a princípio, o Coco ele não deixa você inserir essa informação direto. Então, para poder ativar a fração de vapor, eu vou ter que admitir uma temperatura. Então, como eu sei que a água ferve a mais ou menos 100 graus Celsius na pressão ambiente, eu vou colocar então aqui 100 graus Celsius. Coloquei os 100 graus Celsius, mas ele não calculou porque ainda falta mais uma informação. Apesar do estado estar definido, ele precisa de uma vazão. Então, como pouco importa a vazão para esse caso, eu vou colocar aqui uma vazão, por exemplo, de 1 mol por segundo. Isso já ativou novos campos. Então, percebam que eu tenho aqui agora a fração de vapor que eu posso especificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, uma vez que eu cliquei nesse campo, ele vai abrir essa janela aqui de configuração. Então, ele quer saber qual que é a fração de vapor que eu quero especificar. Bom, no caso, como a gente tinha comentado, eu posso colocar qualquer valor entre 0 e 1. Uma vez que eu inseri um valor aqui, ele vai assumir que essa corrente está saturada. E aí, se eu quero definir a corrente como saturada, eu preciso abrir mão de uma dessas propriedades, ou da pressão, ou da temperatura. Como eu quero determinar a temperatura, eu vou usar a pressão que eu já especifiquei, que é 1 atm. Vou dar um OK e pronto. Ele calculou aqui qual que deveria ser a temperatura para eu ter um vapor saturado. Então perceba aqui, né, que a gente já consegue ter até uma ideia, né, da precisão que a gente está tendo com esse modelo termodinâmico. A gente tem uma temperatura aí de 99,9743. Uma vez que a gente já determinou a temperatura para esse modelo termodinâmico, vamos configurar os demais modelos. Vou vir aqui, vou voltar no fluxograma apertando aqui no flowsheet. E aí agora eu vou para a nossa segunda corrente. Eu vou para a corrente Uniquark. Dei 2 cliques nela, vou poder então configurar de novo. Então as unidades que eu mudei na outra corrente, ele já lembrou dessas mudanças, então ele já vai permanecer. E aí vou fazer o mesmo procedimento. Venho aqui na pressão, dou um clique, 1 atm. Temperatura, vou atribuir um valor aleatório, só para ele poder calcular. E aí aqui, como a gente tinha comentado da outra vez, eu tenho duas substâncias nesse modelo. Eu tenho água e tenho um butanol. Então agora eu sou obrigado a especificar pelo menos uma das composições. Se eu colocar 1 para água, ele já zera o butanol, porque a soma desses dois tem que dar 1. De novo, vou especificar uma vazão qualquer, só para ele ativar os cálculos e habilitar a possibilidade de alterar a fração de vapor. Nesse caso, percebe que em 100 graus ele está considerando como líquido, no outro caso a gente tinha vapor. Vou clicar aqui de novo e vou digitar 1. Vou manter a pressão como 1 atm, vou dar OK e pronto, ele calculou. Então, de novo, deu quase 100, só que deu um pouquinho maior. Por fim, eu vou voltar lá no fluxograma e vou fazer a mesma coisa agora para Peng e Robson. 1 atm, 100 graus Celsius, uma vazão qualquer. Vou definir vapor saturado. OK. E aí eu tenho aqui 101,3732. Para finalizar, eu vou voltar no fluxograma. Perceba que as correntes agora, elas estavam com uma cor, né, amarronzada, agora elas estão pretas. Isso significa que eu tenho todas as informações fornecidas para essas correntes. Para me certificar, eu posso vir aqui nessa setinha aqui, ó, botão ó, Validate. Se eu der um clique aqui, ele vai aparecer uma janela onde ele diz, ó, todas as especificações necessárias, né, estão completas para esse fluxograma. Isso quer dizer o quê? Eu não coloquei informações demais e não falta informação para eu resolver esse fluxograma. Então vou dar um OK. Uma vez que eu já tenho então todas as propriedades, vou dar aqui um Solve. Então, a princípio, a gente viu que ele já tinha resolvido os estados, mas é só depois que eu clicar nesse Solve que ele vai calcular as propriedades para essas correntes. Quando a gente tiver um fluxograma maior, só seria após eu clicar em Solve que ele resolveria as correntes subsequentes. Apenas como comparação, eu vou vir aqui e vou mostrar os resultados de uma tabela. Então, eu vou vir aqui em Insert, vou clicar aqui, ó, String Report. Vou selecionar aqui aonde eu quero colocar essa tabela, vou colocar aqui perto das correntes. E aí, nessa janela, eu vou poder escolher quais correntes eu quero colocar nessa minha tabela. Então, eu vou selecionar todo mundo. E aqui eu posso vir em Overall Probes, escolher as propriedades que eu quero. No caso, eu só tenho água, então não me interessa a composição. A pressão em todos é 1 atm, também não me interessa.
A vazão, eu coloquei um valor também, que também não é do meu interesse. Por fim, então, vou deixar só a temperatura para a gente comparar. Vou dar um OK. E aí eu tenho as temperaturas para cada uma dessas correntes. Então, em todos aqui, eu tenho em torno de 100 graus Celsius. Peng Hobson é o único que teve um maior erro, né? Então, passou de 1% de erro. Então, a gente também pode concluir que os 3 modelos, a princípio, aqui estariam adequados. Não seja algo impeditivo para o nosso processo. Então, isso conclui o exemplo de hoje. A ideia desse exemplo era mais a gente começar a se familiarizar um pouco com a cara do simulador. Então, a gente já sabe aí como configurar a simulação, escolher um modelo termodinâmico, definir os componentes. A gente já viu aqui como que a gente pode criar correntes e mostrar resultados. Espero que todos tenham compreendido e até mais.